Começa a falar, você vai tocando aqui. Boa tarde, com alegria. Desejo a você uma bela tarde, cantando na companhia do nosso Salvador que nos cabe e vai tudo bem. Boa tarde, com alegria. Desejo a você uma bela tarde, cantando na companhia do nosso Salvador que nos cabe e vai tudo bem. Boa tarde, com alegria. Desejo a você uma bela tarde, andando na companhia do nosso Salvador que nos cabe e vai tudo bem. Boa tarde, com alegria. Desejo a você uma bela tarde, andando na companhia do nosso Salvador que nos cabe e vai tudo bem. Boa tarde, criança. A paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus. Deixa eu ver vocês entrando aqui. Mais uma tarde pra gente aprender um pouquinho da palavra de Deus, né? Deixa eu ver se já tem gente aqui, nos assistindo. Tá aqui, A Isa vai acompanhar aqui no Face. cadê a mãe no seu Face? Oxe, Josemar já está assistindo. Márcio também está assistindo. Graças a qual o nome da Deus. conta que é pra entrar na live? Quem mais está nos Onde é que eu assistindo? entro na live? Deixa eu entrar aqui para Isa acompanhar aqui na live. Já vou escrever nos nomes pra gente saber. Aqui? Cadê Isa aqui, Isa? Deixa eu ver quem tá mais nos assistindo. Aparecida Santos. Graças a Deus, só abaixa aí, Isa, por favor. Então, criança, hoje nós estamos aqui mais uma tarde na presença de Deus, tarde de Páscoa, né? Domingo de Páscoa. E nós vamos aprender um pouquinho da palavra do Senhor. Amém? Enquanto ela está procurando, eu vou aqui começar. Vou pedir para você fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração inicial. O Senhor está recebendo aqui nessa tarde a nossa adoração. Amém? Então vamos orar, Isa? Fecha aí os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade de estar aqui através dessa live, levando a Tua palavra para as crianças, nessa tarde de domingo de Páscoa. Que eu seja um canal, Senhor, de transmissão da Tua palavra e que Tua palavra alcance um coração de terra fértil no coração de cada criança que está nos vendo nessa tarde. Abençoa cada lar, cada família. Guarda, Senhor, e cobre com Teu sangue, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, crianças? Ele saiu da live. Amém. Deixa eu só tirar essas mensagens que não dá pra gente ver aqui, né? Então, criança, hoje, como nós sabemos, é tarde de Páscoa, né? Então, a gente está comemorando uma data muito importante para nós cristãos, que é a Páscoa. Porém, muita gente, né, comemora a Páscoa sem saber o seu verdadeiro sentido, o seu verdadeiro significado. E hoje eu vou trazer aqui para vocês duas Páscoas que nós encontramos na Bíblia, a palavra de Deus, né? Ela que é 100% verdade, né? Tudo que está aqui na palavra de Deus nós podemos confiar porque ela é verdadeira. Então, nós encontramos uma Páscoa no Antigo Testamento, né? A Bíblia que ela é dividida em dois testamentos. Tem o Antigo Testamento. Deixa eu pegar aqui na Bíblia da Isa, que é bem no início, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento. E temos também o Novo Testamento. Então, a gente vai encontrar na Bíblia duas Páscoas, uma no Velho Testamento e uma no Novo Testamento. Eu vou começar falando para vocês da primeira Páscoa, a Páscoa do povo hebreu. O povo hebreu, criança, era um povo de Deus que morava lá no Egito.
O Egito, eles foram para o Egito para fugir da fome, pois onde eles moravam, eles tinham muita fome. E no Egito era uma terra bem farta, então eles foram para lá para fugir da fome. Então esse povo começou a se multiplicar no Egito. Então eles tiveram muito filho e cresceram no Egito e se multiplicaram. E lá no Egito, criança, era governado pelo um rei, como aqui no Brasil é governado pelo nosso presidente. Lá naquela época era o rei, era o faraó. Olha aqui, cadê o faraó? Vamos pegar aqui o faraó para vocês verem. Então o faraó, ele era o rei do Egito. E ele não era um rei bom, ele era um rei muito mau. E ele não gostava do povo de Deus. Então ele ficou muito bravo porque o povo estava crescendo e se multiplicando naquela terra. Então ele resolveu fazer daquele povo escravo. Olha aí, escravo. E vocês sabem o que é escravo? Escravos são pessoas que trabalham muito, um trabalho muito pesado, sem receber nada em troca. Eles não têm salário e eles não têm livre-arbítrio, eles não podem sair, porque eles são empregados do faraó, são servos do faraó. Então eles só fazem aquilo que o faraó permite. Então esse povo de Deus, ele era muito sofrido naquela terra. Eles sofriam muito trabalhando como escravo. Então, criança, eles oraram, clamaram ao Senhor e pediram ao Senhor que enviasse um libertador. E Deus enviou Moisés para ser o libertador daquele povo. E fez uma promessa para aquele povo, uma promessa de libertação, que ia libertar eles da escravidão. Então, Moisés chegou e falou para o povo de Deus que o Senhor iria libertá-lo, que o Senhor é fiel. Quando ele promete a sua promessa, ele cumpre. Então o Senhor enviou Moisés até o faraó e pediu para o faraó que Deus tinha ordenado que ele libertasse o seu povo da escravidão. Você acha que o faraó libertou? Ele era um rei muito, muito ruim. Então ele falou que ele não ia libertar o povo. Então Moisés se dirigiu novamente ao Senhor e falou para ele que ele tinha se negado a libertar o povo de Deus. Então o Senhor deu mais uma ordem para Moisés, que ele voltasse até o faraó. Olha aqui. Então tá aqui Moisés e Arão e o faraó. Então Moisés falou a faraó que Deus tinha falado para ele libertar o povo, senão ele enviaria 10 pragas em toda a terra do Egito. Mesmo assim, ele não libertou o povo de Deus. Com aquele coração, olha como estava o coração de Faraó, duro, cheio de pecado, e ele não dava ouvido à palavra de Deus. Então, ele não obedeceu e não libertou o povo de Deus. E Deus enviou 9 pragas ali no Egito. E mesmo assim o coração do faraó continuava duro. Mas a palavra de Deus diz que foi o próprio Deus que endureceu o coração do faraó, para que aquele povo pudesse conhecer o poder de Deus, a grandeza de Deus. Então, depois das 9 pragas, e o faraó continuava falando não, que não enviaria, não libertaria o povo de Deus. Então Deus falou para Moisés ir até Faraó e falar que ele ia mandar a 10ª praga, uma das piores pragas, a mais cruel das pragas, que era matar todo filho mais velho, todo primogênito, de toda a família daquele povo egípcio, inclusive criança, dos animais. E vocês acham que Faraó acreditou? Não, ele não acreditou. E Deus deu uma ordem para Moisés, instruções para Moisés, passar para os filhos dele, o povo lá, os hebreus. Então Moisés chegou para os hebreus e falou que o Senhor ia libertar ele naquele dia. Era uma sexta-feira e que eles tinham que fazer
um processo para se livrar do anjo da morte, porque o anjo da morte ia passar naquela noite e ia matar todo o primogênito daquela terra, todo filho mais velho, tanto das pessoas como dos animais. Então, Deus, como é maravilhoso, quando Ele manda a gente fazer alguma coisa, Ele dá todas as instruções. E Ele falou para Moisés passar para o povo que eles deveriam pegar um cordeiro, teria que ser um cordeiro novo, sem nenhum defeito, um cordeiro. Eles iam matar o cordeiro, eles iam passar nos umbrais da porta. Muita gente diz que esse sinal, onde foi passado, é o sinal da cruz, né? Ele tinha que passar o sangue de Jesus nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte passasse naquela noite, que visse a marca do sangue do cordeiro, ele não entraria e não cefaria a vida dos filhos dos hebreus, né? E Deus também, criança, deu uma ordem para eles, que naquela noite eles deveriam ficar em casa, entre família, pegar a carne do cordeiro, assar e fazer uma refeição. E Deus deu todas as instruções que na refeição deveria ter. Deveria ter a carne assada do cordeiro, o pão sem fermento e as ervas amargas. E aquele povo passaram a noite ali preparado, esperando a ordem do Senhor para ser liberto de todo o mal. Então, eles ficaram ali e só ouviram o grito. Eu imagino que aquela sexta-feira foi a pior, apesar da alegria da libertação do povo hebreu, mas foi a pior. Eles ficaram ali dentro ouvindo os gritos das famílias quando o anjo da morte passava e ceifava a vida dos seus filhos mais velhos. Eu imagino que é muito triste, como é pra gente, como foi pra gente triste também a morte do Senhor Jesus naquela cruz, né? Então aquela noite foi assim para os hebreus. E eles ficaram ali, todos já prontos, só esperando a ordem do Senhor para sair e ter a liberdade. Então, criança, o anjo da morte passou. E só não foi ceifado a vida daqueles filhos dos hebreus que respeitaram as instruções do Senhor. E essa foi a Páscoa, que Páscoa significa passagem, a passagem do anjo da morte naquela noite. E no dia seguinte, Faraó libertou o povo de Deus e eles saíram para a terra prometida, foram livres, e essa foi a primeira Páscoa do povo de Deus, a libertação da escravidão, das garras de Faraó. Essa história da antiga Páscoa está aqui na palavra de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 11. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, tá? Mas aí depois vocês entram lá e consultam a palavra do Senhor. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Essa é a Páscoa do povo hebreu, que é a libertação das garras do Faraó, da escravidão. E foi assim, criança, a primeira Páscoa. E Deus deu uma ordem a Moisés para passar para o povo, que todo ano eles fizessem o mesmo ritual, com os mesmos alimentos, e assim lembrasse do dia que Deus o libertou da escravidão. Por isso que eles comemoraram por muitos anos a Páscoa do Senhor. Amém? Agora eu vou falar para vocês como aconteceu a segunda Páscoa. O nosso texto para início está em 1 Coríntios 5, a gente vai ler 7 e a parte B da Páscoa de Jesus. Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês. 1 Coríntios 5. Para as crianças que não sabem, né? A Bíblia, criança, é como se fosse o nosso mapa, né? Então, nela, a gente encontra vários endereços. Então, é um mapa com 66 bairros, que são os livros da Bíblia,
Os números maiores, que são os capítulos, são o nome da rua, e os menores são o número da sua casa. Quando você é convidado para ir na casa de um amiguinho de vocês, a primeira coisa que vocês fazem é solicitar o endereço para achar aonde eles moram, não é verdade? Então, a mesma coisa é a Bíblia do Senhor. Então, vocês vão encontrar no bairro de Coríntio, na rua 5, no número 7. Eu vou ler a parte B do versículo para vocês entenderem, amém? Que diz assim. Eu vou ler o versículo todo. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, fermento que representa aqui o pecado, para que sejais uma nova massa, uma nova criatura. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Amém? Então, criança, assim como o coração do faraó e como o povo egípcio, nós também estávamos escravizados pelo pecado. E nós também precisávamos, assim como Deus enviou Moisés lá na Páscoa do Velho Testamento, nós também precisávamos de um libertador. E desde quando o pecado entrou no mundo, lá no livro de Gênesis, que foi onde o pecado entrou no mundo, a Bíblia diz que a partir daquele momento, todos que nasceram, já nasceram com a natureza pecaminosa, já nascem com vontade de fazer o que não é certo, já nascem com a sementinha do pecado dentro do seu coração. Então nós precisávamos e precisamos, né? Que gente ainda que não aceitou Jesus, de um libertador. Então Deus nos deixou uma promessa de enviar o nosso libertador. Então ele enviou o Cordeiro de Deus. Ajuda. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme está lá na Bíblia, em 1 João. Deixa eu só achar a referência. Eu fiz aqui até um mapinha, não sei se vai dar pra gente ver. 1 João 1:29, que diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus veio à Terra com o único propósito de ser o Cordeiro, igual aquele Cordeiro lá do Egito, que ele foi crucificado, Jesus foi crucificado e morto como um Cordeiro, por nossos pecados, para nos libertar de todo o pecado. Então, ele cresceu como criança, como eu, como você, foi adulto, né? Nunca teve pecado e morreu numa cruz para nos libertar de todo pecado. Então Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Então Deus, ele falou lá no início que ele enviaria o nosso libertador, e ele enviou Jesus. Jesus, que é o verdadeiro sentido da nossa Páscoa, porque só através de Jesus nós podemos sair da escravidão do pecado. Hoje o mundo se encontra igual ao coração de Faraó, sem querer saber das coisas de Deus. Comemora a Páscoa de uma forma totalmente diferente, idolatrando, né? Idolatrando o chocolate, o coelhinho, sem saber que o verdadeiro sentido da Páscoa está aqui, Jesus. Aquele que como um cordeiro foi morto, derramou todo o seu sangue naquela cruz, pelo meu e pelo seu pecado. Então, criança, Jesus lá em Jerusalém, ele chamou seus discípulos em um lugar e fez uma refeição, e era uma sexta-feira. Então ele chamou seus discípulos, pegou o pão e o vinho. Os seus discípulos não estavam nem entendendo o que estava acontecendo. E ele falou para eles que aquele pão simbolizava a sua carne, e o vinho, que é o suco de uva, representava o seu sangue. Então ele repartiu o pão entre os seus discípulos e o vinho. E ele deixou uma ordem, como Deus deu a ordem ao povo hebreu, né? Que eles todo ano eles tinham que relembrar, fazer a cerimônia da Páscoa, lembrando da data em que o Senhor tirou da escravidão. Então nós da nossa igreja fazemos isso não só no domingo de Páscoa,
fazemos todo mês, né, na nossa Santa Ceia. Quando ali a gente se junta, come do pão, do vinho e lembra em memória do sacrifício de Deus pelas nossas vidas. Então é um amor infinito. O que você então pode comemorar nesse domingo de Páscoa? Você comemora o quê? Festa, muita gente comemora indo para festa, para balada, mas o verdadeiro sentido da Páscoa é a gratidão a Deus pelo amor tão grande, conforme diz lá em João, 1 João 3,16, que Deus diz que Ele amou o mundo, tão grande o amor de Deus, que Ele enviou o único Filho dele para morrer na cruz pelo meu e pelo seu pecado. E Jesus, Ele não tinha nenhum pecado, como um cordeiro, que não tinha nenhuma mancha. Jesus nunca teve pecado. E Ele foi lá naquela cruz, morreu, derramou todo o seu sangue naquela cruz. Jesus foi chicoteado, colocaram uma coroa de espinhos, uns cravos nas suas mãos, e Ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro. Ele poderia muito bem ter reclamado, ter saído dali, mas Ele sabia, se Ele não tivesse morrido, eu e você estávamos condenados à morte eterna. E a morte eterna é viver separado de Jesus para sempre. Porém, Ele tinha que morrer, né, criança? Mas Ele não ficou morto. A Bíblia diz que na sexta-feira Ele estava indo para Jerusalém e 2 soldados, Ele foi orar no monte, né? E 2 soldados pegaram Jesus e levaram para ser morto. Então, colocaram Jesus na cruz, chicotearam Jesus até a morte. Quando Ele morreu, colocaram Ele num túmulo, um túmulo que é uma caverna, né? Como aquele povo antigamente fazia. Colocaram Jesus na caverna. E Jesus ficou ali no sábado, morto dentro da caverna. E no domingo de Páscoa, as mulheres foram lá ver o corpo de Jesus e viram que o túmulo estava vazio. Porque Jesus não está lá no túmulo, Ele ressuscitou. Ao 3º dia, Ele voltou à vida. Então, criança, tanto a cruz como o túmulo de Jesus estão vazios, glória a Deus, porque o Senhor Jesus, Ele ressuscitou. E Ele voltou e apareceu a seus discípulos. E ficou aqui com seus discípulos alguns dias. E Ele subiu no monte e falou para os seus discípulos que Ele ia para o céu, mas Ele ia deixar um grande amigo comigo e com você, o Consolador, o Espírito Santo, e que Ele ia subir para o céu e preparar um lindo lugar para eu e você morar. Só, criança, que para eu e você morar no céu, o nosso coração não pode estar como o coração do faraó, porque o pecado, ele não permite a gente entrar no céu, porque o céu, ele é santo e ele não tem pacto com. Então, para que você limpe, para limpar e libertar você da escravidão do pecado, só o sangue de Jesus pode purificar nossa vida de todo o pecado. Assim como o sangue daquele cordeiro que foi passado na porta do povo hebreu, que protegia ele da morte, né? O anjo da morte, como passou de madrugada. Só o sangue de Jesus pode nos limpar de pureza dos nossos pecados, limpar o nosso coração de todo o pecado. Então você que já aceitou a Jesus, tem que confessar Ele todos os dias e pedir que Ele passe o sangue dele sobre a sua vida novamente e limpe a sua vida de todo o pecado. Então, a nossa Páscoa, o verdadeiro sentido da nossa Páscoa é o sacrifício de Jesus naquela cruz, que Ele morreu pelo meu e o seu pecado para nos libertar da garra de Satanás, né? Que hoje é muito difícil viver, né? Viver nesse mundo, porque o mundo ele está corrompido. Ele está como aqueles egípcios lá, e o mundo não quer saber de Jesus, né? Saber do verdadeiro sentido da Páscoa. E não sei se é por coincidência, nessa Páscoa estamos como povo egípcio, dentro de casa, com a nossa família, que possamos, né, fazer
o que Deus deixou a ordenança do Senhor, fazer uma refeição, adorar o Senhor dentro de casa, agradecendo a Ele por ter enviado Jesus, porque foi por misericórdia, o grande amor de Deus para nossas vidas, ter enviado Jesus, o único Filho do Senhor, para morrer naquela cruz, pelos nossos pecados, para nos libertar, que hoje a gente pode falar que nós somos livres pelo sangue de Jesus, Ele nos libertou. Então, crianças, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, que nós possamos adorar e agradecer a Deus todos os dias. Então, essa é a segunda Páscoa, né? Que, na verdade, tanto uma como a outra só leva, como toda a Bíblia. O foco central da Bíblia é Jesus. Jesus é a nossa Páscoa, é a nossa vida, né? O que nós seria de nossas vidas se não fosse Jesus, não é verdade? Então, eu espero ter deixado de uma maneira mais clara para você o sentido da Páscoa, o ovo de Páscoa, o coelhinho não tem nada a ver com Páscoa, não existe coelhinho na Bíblia. Na verdade, o coelhinho ele nem põe ovos, muito menos ovos de chocolate. Então você vai me perguntar, mas tia Simone, eu posso comer chocolate? Pode comer chocolate, desde que você saiba qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. O sentido da Páscoa é Jesus. É Ele que morreu, Ele é o Cordeiro que morreu pelos nossos pecados, mesmo sem a gente merecer, mesmo sem Ele ter nenhum pecado, Ele foi lá e pagou o preço pela minha e pela sua vida. Então, a ordem do Senhor é que sempre lembramos do sacrifício de Jesus naquela cruz. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Ali na cruz, derramar aquele sangue. Então, que possamos clamar ao Senhor, que Ele possa passar o sangue dele não só nas nossas vidas, mas nos umbrais da nossa porta também. Proteja não só a nós, mas toda a nossa família, pois isso é promessa de Deus, né? Assim como Ele fez com o povo hebreu, a promessa de proteger a nossa casa e a nossa família. E todos que estão embaixo do sangue de Jesus estão cobertos com a proteção de Deus. Amém, criança? Para fixar a mensagem, eu vou ler aqui um material que eu separei para vocês, só para não ficar só nas minhas palavras. O que significa a Páscoa? Ou seja, a Páscoa é um período de agradecimento a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. Somos gratos e queremos demonstrar isso todos os dias de nossa vida, fazer a vontade de Deus. E comemorarmos também porque Ele ressuscitou, Ele não ficou morto, Jesus vive. Então, Jesus vive, criança. Então, vou ver mais um slide para ficar claro para vocês. Do significado da Páscoa. O nome Páscoa, né, como a gente já falou, significa passagem. Lá na primeira Páscoa foi a passagem do povo da escravidão, que eles foram libertos. E a nossa é a nossa vida de pecado, com a vida de santidade com Deus. Quando nós morremos, a gente vai passar para outra vida, uma vida, né, eterna com o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor Jesus, né, fez a última ceia e deu aí a ordenança, e nós ceiamos todos os meses em memória da morte e ressurreição do Senhor. Então, criança, quem estava, né, a Páscoa significa quem estava preso, ou prisioneiro, ou escravo, passa agora a ser livre. Quem estava condenado pelo pecado foi absolvido, também está livre. Quem estava nas trevas, agora tem a luz, que é Jesus. Quem estava morto, agora tem vida, voltou a viver. Isso é o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Que nós não venhamos deixar nos enganar. Porque o mundo, ele quer distorcer a palavra de Deus a qualquer custo e tirar o nosso foco. O nosso foco tem que ser sempre Jesus Cristo. Amém, criança? Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu espero ter transmitido o verdadeiro sentido da Páscoa para vocês. Eu separei aqui uma atividade, um louvor para a gente fazer, né? Eu tô aqui com a Isa, ela vai me ajudar. A gente está aqui louvando o nome do Senhor,
que é o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém? Então eu vou pedir para depois vocês confeccionarem essa atividade. Depois vocês me falam o que é que vocês acharam, tá bom? Então como que funciona? Vocês vão pegar uma folha de papel, papel toalha, obrigada, Isa. Vocês vão pegar só uma folha, tá? Não vai estragar muito. Vocês vão dobrar a folha ao meio. Na primeira página, vocês vão fazer o desenho da cruz e o nome de Jesus. E dentro vocês vão fazer um coração. Eu tô aqui com uma travessa, com um pouquinho de água. Eu acho que não vai dar muito para vocês enxergarem, mas dá para vocês fazerem. Né? O que é que vocês vão fazer? Eu não vou mexer na câmera para não tirar o foco do desenho. Vocês vão fechar a folha, tá? Do papel. Vão colocar esse papel sobre a água. Então, vocês vão me falar depois o que é que vai acontecer. Vai ilustrar para vocês uma imagem do amor de Deus, que é Jesus Cristo. Amém, criança? Então, eu vou convidar você agora para você louvar ao Senhor. Isa vai colocar aqui um louvor para fixar a mensagem que foi falada nesta tarde. Amém? Vamos lá, Isa. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Deixa eu colocar mais perto aqui. Nós vamos, então, criança, o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém? Quero ver todo mundo cantando comigo. Quando sai do outro lado. A internet não tá muito ruim. Glória a Deus. Então, depois vocês fazem aí, tá bom? Vamos ver, aqui tá sem o som. Deixa eu colocar aqui. Tá sem o volume. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou.
Domingo de manhã ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus, o nosso Senhor está vivo, Ele ressuscitou, amém, criança? Então, a gente ainda tem um tempinho, eu acho que eu consegui transmitir a você. Se ficou alguma dúvida aí, né, procura a tia Simone depois. Eu gostaria de deixar mais uma atividade para você fazer juntamente comigo, um versículo que é o símbolo do amor de Deus pelas nossas vidas, pela humanidade, né? Que é João 3,16. Então, a gente vai começar da seguinte forma. Vamos primeiro falar o endereço, né? Conforme eu já falei, que a Bíblia é o nosso manual, o nosso mapa, e que lá ele tem o endereço, né? Em vários bairros e vários. Então, o nosso endereço do nosso versículo-chave dessa tarde é João 3,16. É o bairro de João, na rua 3, no número 16. Que diz o seguinte, eu vou fazer com vocês para vocês aprenderem. Vamos fazer, Isa? Sim. As crianças aprender? Crianças, esse é o versículo-chave que fala do amor de Deus para nossas vidas, tá bom? Então, vocês vão memorizar eles e nunca mais vocês vão esquecer. Vamos lá, vamos fazer juntamente comigo, Isa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora a gente vai fazer sem falar, fazer só o gesto. Preparada, Isa? João 3,16. Entenderam? Vamos fazer de novo. Vamos lá, Isa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Esse é o amor do nosso Deus pelas nossas vidas. Quem poderia ter um amor tão grande de entregar a filha do seu filho? Só Jesus, só Deus mesmo, né? Para entregar a vida do Senhor. Então você, criança, que está nos ouvindo nessa tarde, que ainda não entregou sua vida ao Senhor, só Ele pode te libertar de todo pecado. Só Ele pode te levar para o céu. A Bíblia diz que a gente não vai chegar a Deus se não for através de Jesus. Então eu deixo o convite para você nessa tarde, o convite de aceitar Jesus como seu único e salvador da sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, crianças, a tia Simone vai encerrar aqui essa live. A gente não pode levar além do que Deus colocou no nosso coração. Então, que vocês possam aproveitar essa tarde de Páscoa com a família de vocês. Que o Senhor, né, Ele nos deu agora essa Páscoa em isolamento, na quarentena, que eu creio que não é coincidência, é trabalhar do Senhor. Que possamos fazer, então, como o povo hebreu, ficar dentro de casa em adoração e prontidão, preparado. Pois o mesmo Jesus que aqueles discípulos viram subir ao céu entre as nuvens, Ele disse e fez uma promessa que vai vir nos buscar. E nós precisamos estar preparados, pois o Senhor Ele pode vir nos buscar a qualquer momento. Amém? Então a gente tem que estar como aquelas portas, limpa, com o sangue de Jesus na testa, no braço, no nosso coração, na nossa vida, preparado para o dia que Ele vai vir nos buscar, para morar na nossa cidade, o céu. Né, que a Bíblia diz que é um lugar que a gente não pode nem imaginar a maravilha que é o céu. Porém, o pecado não vai entrar lá. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Que possamos a cada dia pedir a misericórdia do Senhor para Ele vir limpar o nosso coração de todo o pecado, deixar o nosso coração branquinho,
para quando Jesus raiar nas nuvens, possamos ouvir o soar da trombeta e subir juntamente com Ele para nossa cidade tão almejada que é o céu. Amém? Então, assim, desde já, eu agradeço você que está nos assistindo nessa tarde, né, que tudo seja para a honra e glória do Senhor, que tenha ficado claro o verdadeiro sentido da Páscoa, que é Cristo, né? Não existe coelhinho da Páscoa, como eu já falei, nem ovo chocolate na Bíblia. Então, tudo que não vem que fala de Deus que não está na Bíblia é heresia. Não é de Deus, é mentira, é enganação, é coisa do diabo, porque só Ele é o pai da mentira, Ele quer distorcer a mente das nossas crianças. Possamos então passar para as crianças o verdadeiro sentido da Páscoa, que é Jesus, que Ele está no céu vivo, que Ele vai vir nos buscar. Amém, criança? Então, desde já, eu louvo ao Senhor por essa tarde maravilhosa aqui na presença dEle. Glória e honra seja dada ao Senhor sempre, né? Que a gente pode aqui estar usando esse canal, que mesmo nessa quarentena a gente não deixe de transmitir a palavra do Senhor. E você, criança, que já aprendeu o sentido da Páscoa, fale para sua família, fale para os seus amigos. Quando eles vierem perguntar, você vai comemorar a Páscoa? Você fala, eu comemoro todo dia, porque eu tenho o verdadeiro sentido da Páscoa aqui dentro de mim, que é Jesus. E você explica para ele, que agora você já sabe, não tem mais desculpa, o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém? Então, eu desejo uma feliz Páscoa abençoada para você e para toda a sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada um grandemente. Então, assim, vamos agora nos elevar em oração e agradecer a Deus por este momento que Ele nos concedeu. Amém? Convido você agora para fechar os seus olhos. Vamos falar com o Papai do Céu, vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por Ele ter nos guardado, nos livrado, guardado nossa casa, nossa família. Amém, Isa? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade, Pai, que Tu nos desse de estar aqui na Tua presença, através dessa live, Senhor, transmitindo a Tua palavra. Vai de encontro, Senhor, a cada família, Senhor, a cada coração, Pai. Que essa palavra, Senhor, possa encontrar um terreno fértil, que fique plantada na tábua de coração de cada uma dessas crianças e desses ouvintes, Senhor, nessa tarde. Senhor Jesus, faz, Senhor, nos nossos lares, como fizeste, Senhor, lá com aquele povo hebreu. Passa o Teu sangue nos umbrais da nossa porta. Nos guarda, Senhor, nos livra de todo o mal, Senhor. Guarda a vida de cada criança, Senhor, de cada família. Oh Deus amado, eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço pela Tua misericórdia, pelo Teu amor infinito, Senhor, de ter enviado Jesus, o Teu único Filho, Pai, para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Senhor, eu creio na Tua promessa que Ele há de voltar, Senhor, e nos levar para morar no céu, Senhor, a nossa cidade tão esperada, Pai. Tenha misericórdia de nossas vidas, perdoa nossas falhas e nossos pecados, Senhor. Nos dá, Senhor, um final de domingo abençoado na Tua presença, juntamente com nossa família. Visita cada um dos nossos nessa hora, Senhor. Abençoa cada criança, Senhor, é o que eu Te peço. Eu Te agradeço por todas as bênçãos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina, não só hoje, mas eternamente. Amém, crianças? Louvado seja Deus, glória a Deus. Então assim a gente encerra mais essa live. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês, né? Então eu vou colocar aqui mais um louvor. Vamos encerrar com louvor. Vou dando um tchau para vocês. Estou com muita saudade. Um beijo, um abraço da tia Simone. Um feliz Páscoa. Um feliz Páscoa abençoado para vocês, tá bom? Um bom final de tarde aí. Deus abençoe, irmão José Antônio, que está nos ouvindo. O Márcio, Deus abençoe. O Senhor, continue orando aí pela vida da minha família. Que o Senhor possa nos abençoar o nosso ministério. Amém? Graças a Deus, fique na paz do Senhor Jesus. E eu vou encerrar essa live com a seguinte frase, né? Se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Operando Deus, Quem pedirá? ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem na paz.